Alerta vermelho. Capítulo 18. 50%. Afora trabalhar e sair com Helena, uma das coisas de que eu mais gostava em Moscou era jogar tênis, o que fazia frequentemente. Em um gelado sábado de fevereiro de 2002, eu estava atrasado para uma partida com um amigo corretor. Alexei dirigia rápido e eu e Helena íamos de mãos dadas no banco de trás da Blazer. Quando o carro se aproximou do trecho final que levava à quadra de tênis, vi um objeto volumoso e escuro no meio da rua. Carros estavam desviando à esquerda e à direita para evitá-lo. Achei que fosse uma sacola de lona que havia caído de um caminhão, mas ao nos aproximarmos vi que não era uma sacola grande, e sim um homem. "Pare, Alexei!" gritei. Ele não disse nada e tampouco deu sinal de que reduziria a velocidade. "Pare o carro, cacete!" repeti. Relutante, ele estacionou perto do homem. Abri a porta e saí do carro. Helena veio atrás, assim como Alexei, ao perceber que não havia como fugir da situação. Ajoelhei-me ao lado do homem. Carros passavam voando por nós e buzinavam. O sujeito não estava sangrando, mas estava inconsciente. Notei que tinha espasmos e havia espuma escapando de sua boca. Não sabia o que lhe havia acontecido, mas pelo menos estava vivo. Agachei-me, pus um braço sob seu ombro. Alexei fez o mesmo do outro lado. Helena segurou seus pés e juntos o tiramos do meio da rua. Ao alcançarmos a calçada, vimos um montinho de neve macia e cuidadosamente o deitamos. Ele começou a voltar a si. "Epilepsia", o ouvimos balbuciar. "Epilepsia. Você vai ficar bem", disse Helena, em russo, dando batidinhas em seu braço. Alguém deve ter chamado um número de emergência, pois naquele momento 3 carros de polícia apareceram. Inacreditavelmente, os policiais não deram qualquer atenção ao homem e apenas ficaram marchando de um lado para outro, atrás de alguém em quem colocar a culpa. Depois de me ouvir falando em inglês e concluir que eu era estrangeiro, foram até os russos que haviam se aglomerado em volta para bisbilhotar. Os guardas então cercaram Alexei, a quem acusaram de ter atropelado o homem com o nosso carro. O homem, que àquela altura já estava totalmente consciente, tentou explicar que não tinha sido atropelado e que Alexei só estava tentando ajudar, mas os homens da lei o ignoraram. Pediram os documentos de Alexei e o obrigaram a fazer o teste do bafômetro. Em seguida, discutiram pesadamente com ele por 15 minutos. Ao fim, convencidos de que não houve nada de errado, entraram em suas viaturas e foram embora. O homem nos agradeceu e entrou numa ambulância que chegara enquanto Alexei discutia com os policiais. E nós voltamos para Blazer. Quando nos afastávamos, Alexei explicou por que relutara tanto em ajudar. Helena traduziu. "É o que sempre acontece na Rússia. Não importa se o cara foi ou não atropelado. Uma vez que entra na história, a polícia vai culpar alguém e ponto final." Felizmente, por ter sido coronel da polícia rodoviária, Alexei conseguiu se safar. Mas para o moscovita comum, um simples gesto de solidariedade humana pode levar a uma pena de 7 anos de reclusão. Qualquer russo sabia disso. Era a história da Rússia. Segui para o meu jogo de tênis, porém, por mais que tentasse, não conseguia apagar o incidente da minha mente. E se não tivéssemos parado, cedo ou tarde um carro não desviaria e o homem se feriria gravemente ou morreria. Pensar que situações similares provavelmente aconteciam todos os dias na Rússia inteira me fez estremecer. Essa possibilidade perversa tampouco se limitava apenas à segurança das estradas. Acontecia em todos os aspectos da vida, nos locais de trabalho, imóveis, assistência à saúde, no pátio da escola. Sempre que algo ruim acontecia, as pessoas não se envolviam para não colocar em risco a própria pele. Não que lhes faltasse espírito cívico e de solidariedade. O problema é que a recompensa por ajudar seria uma punição e não um elogio. Talvez eu devesse ter visto esse incidente como um presságio. Talvez devesse ter ficado no meu canto na Rússia em vez de tentar consertar as empresas corruptas em que estava investindo. Mas eu acreditava que podia ajudar. Por não ser russo, os guardas me ignoraram assim que me ouviram falando em inglês. Acreditava que poderia fazer coisas que jamais seriam permitidas por um russo em minha posição. Parte 2. Isso explica por que, depois de ver os ótimos resultados da nossa campanha na Gazprom, decidi combater a corrupção em outras grandes empresas da nossa carteira. Entre meus alvos estavam a US, a Companhia Nacional de Energia Elétrica, e o Sberbank, o Banco Nacional de Poupança, para citar apenas 2.
Como fizera com a Gazprom, passei meses investigando como eram executados os desvios. Reuni os resultados em apresentações bem didáticas e as expus à imprensa internacional. Também, como acontecera com a Gazprom, assim que as campanhas começaram a provocar grande comoção, o governo Putin entrou em cena para mostrar sua autoridade. Depois de eu revelar que o CEO da OS estava tentando vender ativos da empresa por um valor muito inferior ao de mercado para vários oligarcas, o Kremlin proibiu temporariamente novas vendas de ativos. Depois que processei o Sberbank e sua diretoria por vender novas ações por preços baixos para gente de dentro da empresa e seus amigos, excluindo acionistas minoritários, a Rússia mudou a lei de emissões abusivas de ações. A esta altura, você deve estar se perguntando por que Vladimir Putin permitiu que eu fizesse tudo isso. A resposta é que, por um tempo, nossos interesses coincidiram. Quando se tornou presidente em janeiro de 2000, Putin foi diplomado com o título de presidente da Federação Russa, mas o verdadeiro poder tinha sido tomado por oligarcas, governadores regionais e grupos do crime organizado. Assim que assumiu, sua prioridade número 1 foi arrancar o poder dessas pessoas e colocá-lo em seu devido lugar, no Kremlin, ou em termos mais precisos, nas próprias mãos. Em relação a mim e as minhas campanhas anticorrupção, Putin manobrava com base na máxima da política: o inimigo do seu inimigo é seu amigo, de modo que usava meu trabalho como pretexto para desequilibrar seus inimigos oligarcas. Eu estava tão mergulhado no meu próprio sucesso e nos resultados astronômicos do fundo que não conseguia ver isso. Ingenuamente acreditei que Putin agia pensando nos interesses do país e estava sinceramente tentando fazer uma faxina na Rússia. Muitos perguntavam por que os oligarcas simplesmente não me mataram por ter denunciado suas práticas corruptas. É uma boa pergunta. Na Rússia, as pessoas são mortas por muito menos que isso. Era uma sociedade sem lei, em que qualquer coisa podia acontecer, e em geral realmente acontecia. O que me salvava não era o temor que as pessoas tinham da lei, e sim sua paranoia. A Rússia é um país movido à base de teorias da conspiração. Há inúmeras camadas superpostas de explicações sobre por que as coisas acontecem, e nenhuma delas é clara e objetiva. Na cabeça do russo comum, era inconcebível que um americano modesto que mal falava russo se lançaria sozinho numa campanha agressiva contra os mais poderosos oligarcas do país. A única explicação plausível era que eu estaria trabalhando como testa de ferro de alguém muito poderoso. Se levarmos em consideração o fato de todas as minhas batalhas contra diferentes oligarcas terem resultado em uma intervenção de Putin ou do seu governo, a maioria das pessoas supunha que esse alguém seria ninguém menos que o próprio Vladimir Putin. Era uma hipótese ridícula. Eu nunca estivera com Putin. Mas, como todo mundo achava que eu era um homem de Putin, ninguém encostava o dedo em mim. O lado bom das nossas campanhas e das intervenções de Putin foi a recuperação espetacular do meu fundo. No fim de 2003, já havia subido mais de 1.200% em relação ao ponto mais baixo do mercado. Eu tinha recuperado todas as perdas desde 1998. Foram necessários 5 anos e um esforço hercúleo, mas eu conseguira atingir meu objetivo de tirar meus clientes daquele terrível buraco. Além de provar que estava com a razão, sentia ter descoberto um modelo perfeito de negócio. Eu não apenas estava ganhando muito dinheiro, como também ajudava a fazer da Rússia um país melhor. São poucos os trabalhos que lhe permitem ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, fazer coisas boas. Eu tinha esse privilégio. Parecia ser bom demais para ser verdade. E era. No início de uma manhã de sábado em outubro de 2003, eu estava em casa, correndo na esteira e assistindo a CNN, quando apareceu na tela a notícia da prisão de Mikhail Khodorkovsky, CEO da Yukos e o homem mais rico da Rússia. Saltei da esteira, sequei o suor da testa e corri até a cozinha, onde Helena preparava o café da manhã. "Você viu a notícia?" Gritei ainda sem fôlego. "Sim, acabei de ouvir no rádio." Inacreditável. "O que você acha que vai acontecer?" "Não sei. Até segunda-feira de manhã ele já deve estar solto. Na Rússia, os ricos não passam muito tempo atrás das grades." Eu tinha sentimentos conflitantes em relação à prisão de Khodorkovsky. No curto prazo, o mercado sentiria o golpe e meu fundo perderia dinheiro se ele permanecesse preso, mesmo que por poucos dias. No longo prazo, contudo, se ele milagrosamente ficasse preso e esse fosse o início de uma repressão aos oligarcas,
significaria que a Rússia tinha uma chance de se tornar um país normal. Em última instância, seria uma ótima evolução não apenas para o fundo, mas também para todo mundo que vivia na Rússia. Quando cheguei ao escritório na segunda-feira de manhã, Khodorkovsky ainda estava preso e o mercado abriu em queda de 10%. Sua prisão estava nas manchetes de todos os mais importantes jornais do mundo. Meus clientes começaram a entrar em pânico e eu passei o dia inteiro atendendo às suas ligações. O que aquilo significava? O que aconteceria em seguida? Deviam tirar seu dinheiro da Rússia? Eu não sabia. Ninguém sabia. No centro de tudo estava uma negociação entre Vladimir Putin e Mikhail Khodorkovsky. Nessa negociação, nem lei nem lógica importavam. Por razões que ninguém jamais realmente saberá, essas conversas acabaram mal para Khodorkovsky. E no final da semana, ele continuava preso. O governo russo então intensificou ainda mais o conflito ao desapropriar de Khodorkovsky as ações que ele detinha na Yukos, equivalentes a 36% da empresa. Aquilo era inédito. Não apenas era um desastre pessoal para Khodorkovsky, mas também para o mercado financeiro como um todo. O medo de expropriação pairava como uma sombra no fundo da mente de todo investidor, e agora, sob Vladimir Putin, era uma realidade. Nos 4 dias seguintes, os mercados caíram mais 16,5% e a Yukos perdeu 27,7% do valor. E por que Putin estava fazendo isso? A teoria mais popular é a de que Khodorkovsky havia violado a regra número 1 de Putin. Se quiser manter todos os seus ganhos obtidos de forma irregular, fique fora da política. Khodorkovsky infringiu essa regra ao mandar milhões de dólares para partidos de oposição visando as próximas eleições e ao fazer declarações que eram claramente contra Putin. O líder russo acredita no poder dos símbolos e, como Khodorkovsky havia saído da linha, decidiu que deveria usá-lo como exemplo. Como que para deixar clara a sua posição, Putin deflagrou uma abrangente caça às bruxas contra qualquer pessoa de alguma forma ligada a Khodorkovsky. Nas semanas seguintes à sua prisão, autoridades de diferentes órgãos policiais russos passaram a perseguir os partidos políticos que ele financiara, instituições beneficentes de que participava e vários de seus empregados. Em junho de 2004, Khodorkovsky e Platon Lebedev, seu sócio, foram julgados e condenados por 6 crimes de fraude, 2 de sonegação fiscal e 1 de roubo. Cada um foi sentenciado a 9 anos de prisão. Como o simbolismo era um aspecto essencial de seus atos, Putin fez algo sem precedentes. Permitiu a entrada de câmeras de TV no tribunal para que o homem mais rico da Rússia fosse filmado dentro da cela reservada aos réus. Era uma imagem poderosa. Imagine que você é o 17º oligarca mais rico da Rússia. Você está em seu iate, atracado no pier em frente ao Hotel do Cap, em Antibes, na Côte d'Azur. Você acaba de transar com sua amante e sai da cabine para pegar 2 taças de champanhe, cristal e caviar. Pega o controle remoto, liga a TV e sintoniza na CNN. E ali na tela, bem diante de seus olhos, vê um dos seus pares, um homem muito mais rico, inteligente e poderoso que você, sentado em uma cela. Qual seria a sua reação natural? O que você faria? Qualquer coisa que lhe garanta que você não vai acabar naquela cela. Depois de Khodorkovsky ter sido condenado, a maioria dos oligarcas russos, um a um, procurou Putin e disse: Vladimir Vladimirovich, o que posso fazer para ter certeza de que não vou acabar enjaulado numa cela? Eu não estava lá. Estou apenas especulando, mas imagino que a resposta de Putin tenha sido algo mais ou menos assim. 50%. Não 50% para o governo ou para a administração presidencial, mas 50% para Vladimir Putin. Não tenho certeza disso. Pode ter sido 30% ou 70% ou algum outro esquema. Mas sei com certeza absoluta que depois da condenação de Khodorkovsky, meus interesses e os de Putin não mais coincidiam. Ele transformara os oligarcas em seus serviçais, consolidara seu poder e, na visão de muitos, se tornara o homem mais rico do mundo. É uma pena que eu não estivesse suficientemente atento para perceber que eu e Putin estávamos em rota de colisão. Meu comportamento não mudara em nada depois da prisão e condenação de Khodorkovsky. Prossegui exatamente como antes, citando nomes e constrangendo oligarcas russos. Mas agora as coisas passaram a ser diferentes. Em vez de atacar inimigos de Putin, eu estava minando os interesses econômicos do próprio Putin. Talvez você esteja se perguntando por que eu não percebia nada disso. Talvez a explicação estivesse naquele incidente com um homem caído no asfalto, no meio da rua. A polícia me ignorara naquele dia porque eu não era russo.
Eu acreditava que, por ser estrangeiro, estava isento das regras informais que regiam a vida de todas as pessoas no país. Se fosse cidadão russo e estivesse envolvido em uma campanha anticorrupção como a minha, certamente eu teria sido preso, espancado ou assassinado. Na época, Putin não era tão descarado como é hoje. Naquele momento, matar um estrangeiro teria sido lance drástico demais. E se me deixasse preso numa cela, ele se transformaria em refém da situação, tanto quanto eu. Se o fizesse, todo chefe de Estado do Ocidente seria forçado a desperdiçar um terço de suas reuniões com ele para discutir o meu caso e pedir minha libertação. No fim, ele apareceu com uma solução intermediária que agradou a todos em seu círculo. Em 13 de maio de 2005, ao chegar a Moscou, voltando de Londres, fui abordado no saguão VIP do aeroporto Sheremetyevo, detido por 15 horas e expulso do país.